Como andar em um ônibus de transporte público? Achando a rota. Confira um mapa da rota do ônibus. Quase todo ônibus público segue rotas específicas. Sendo assim, você pode consultar um mapa para saber como chegar ao seu destino. Pode ser também que ele use cores diferentes para representar cada linha do ônibus e parada, bem como o horário de passagem de cada veículo. Baixe o mapa do site da Secretaria de Transporte da Prefeitura da cidade ou da empresa de transporte público. Ou consulte uma versão física no terminal ou ponto de ônibus mais próximo. Além disso, consulte também mapas dos dias especiais, como domingos e feriados, pois os ônibus podem ter horários diferentes. Consulte o itinerário do ônibus para saber os horários de chegada e partida. Cada ônibus tem uma rota diferente, mas todos seguem horários específicos. Tente encontrar um itinerário com esses horários de chegada e partida e memorize-os para nunca perder o coletivo. O itinerário também pode usar cores diferentes para representar cada rota. Por exemplo, se você olhar o mapa e descobrir que vai ter que seguir a rota amarela, consulte o horário que está escrito em amarelo. Descubra se vai ter que trocar de ônibus em algum ponto. Se as rotas forem diretas, consulte o mapa e veja qual é o ponto mais próximo da sua casa. Depois, veja se elas têm pontos de interseção com outras rotas que levem ao seu destino. Se encontrar pontos de interseção, identifique a parada e consulte o itinerário para descobrir quando o ônibus passa nele e quando o segundo passa na hora de trocar. Tente achar termos como ponto de transferência ou centro de transferência no mapa. Se possível, use um aplicativo ou programa que mostre as rotas dos ônibus da cidade. Acesse o site da Secretaria de Transporte da Prefeitura ou outro órgão responsável e busque um aplicativo ou programa que calcule rotas e informe horários e pontos de ônibus na cidade. Em seguida, use-o para descobrir onde você pode pegar o coletivo. Você também pode fazer uma pesquisa no Google ou em lojas de aplicativos de celular com termos como transporte público, embarcando e pagando o bilhete. Leve dinheiro ou o cartão de passe para pagar o bilhete. Geralmente, quem usa o transporte público com muita frequência faz um cartão recarregável para colocar os bilhetes. Acesse o site da Secretaria de Transporte da sua cidade para descobrir o que é necessário. Se não precisa andar tanto de ônibus, você pode pagar pelos bilhetes com dinheiro, de preferência trocado, para não dar dor de cabeça ao motorista ou cobrador. Alguns sistemas de transporte público dão desconto ou não cobram o bilhete de idosos e deficientes. Se é o seu caso, informe-se sobre como pedir o benefício no site da Secretaria de Transporte. Chegue ao ponto de ônibus com alguns minutos de antecedência. Como a maioria dos ônibus segue à risca os horários de chegada e partida dos terminais, quem se atrasa 1 ou 2 minutos já pode perder a carona. Portanto, sempre chegue adiantado ao ponto para não ter problemas do tipo. Consulte o letreiro e veja se está no ponto certo. A maioria dos ônibus públicos tem um letreiro digital na frente e nos lados que informa o número, o destino e a rota. Quando o coletivo estiver chegando, leia bem as informações para não errar o caminho. Espere os passageiros descerem antes de subir.
Continue no ponto de ônibus, mesmo depois de ele parar, e afaste-se um pouco das portas para os passageiros conseguirem descer. Em seguida, aproxime-se da porta dianteira e embarque. Se necessário, peça para o motorista descer a plataforma de acesso ao ônibus. Pague o bilhete. Depois de subir no ônibus, você tem que pagar a viagem. Para isso, entregue o dinheiro ao motorista ou cobrador ou passe o cartão na máquina. Pergunte ao motorista ou cobrador qual é o valor do bilhete se nunca tiver andado de ônibus antes. Descubra se pode usar Vale Transporte. O Vale Transporte é comum em empresas que oferecem auxílio aos funcionários que precisam pegar ônibus. Eles funcionam da mesma forma que o cartão, andando e descendo no ponto certo. Sente-se ou segure firme nas barras. Depois de pagar, você pode se sentar. Se não houver assento livre, fique de pé em um ponto que não atrapalhe as outras pessoas. Além disso, segure firme nas barras para não cair e se machucar quando o ônibus frear ou virar. Lembre-se de que idosos, deficientes, pessoas com crianças e colo e lactantes têm assento preferencial, mesmo que eles não sejam marcados. Tente ocupar o menor espaço possível. Como os ônibus costumam ficar lotados, você tem que ser consciente e solidário com as pessoas. Portanto, ocupe somente um assento e não coloque a sua bolsa, mochila, blusa ou qualquer outro objeto do lado. Se estiver de pé, tire a mochila e coloque-a entre as pernas para liberar o espaço atrás. Você também pode chegar mais perto dos degraus das portas e ir para o fundo do ônibus para não ficar apertado entre os outros passageiros. Puxe a corda ou aperte o botão para dar sinal quando chegar perto da sua parada. Por motivos de eficiência, nenhum ônibus para em pontos aleatórios para passageiros específicos. Sendo assim, você tem que puxar a corda ou apertar o botão para avisar que vai descer no próximo ponto fixo. De preferência, puxe a um quarteirão de distância ou mais. Nem todo ônibus tem a corda e os botões de parada. Veja se é o caso do que você vai pegar e prepare-se. Só puxe a corda ou aperte o botão se for descer mesmo. Ou o motorista pode acabar parando à toa. Saia por uma das portas de trás. Geralmente, os passageiros entram pela porta da frente e descem pelas de trás, o que facilita o fluxo e o movimento das pessoas. Por isso, não fique no caminho de ninguém. Você pode sair pela porta da frente se estiver antes da catraca ou se as de trás estiverem com defeito. Espere até o ônibus ir embora para atravessar a rua. Nenhum ônibus de transporte público pode parar o trânsito. Depois de descer, espere no passeio até ele e os demais veículos irem embora. Em seguida, olhe para os dois lados da rua e aperte o botão do semáforo para atravessar na faixa.